Olá, imposto de renda. Hoje a pergunta é: por que é que eu ainda tenho que pagar imposto de renda se já foi feita a retenção durante todo o ano? Ou seja, muitas vezes acontece de você, na hora de apresentar a sua declaração, você ainda tem imposto a pagar, mesmo já tendo sofrido a retenção durante o ano. Quer dizer, mesmo que já tenha sido descontado o imposto de renda durante os seus pagamentos mensais, você ainda tem imposto a pagar. Por que isso ocorre? Bom, eu trouxe aqui para vocês 4 possibilidades para justificar, para explicar essa ocorrência. Por que isso pode acontecer? Não é uma situação que a maioria das pessoas enfrenta, mas é uma situação que de fato pode ocorrer, e eu trouxe os motivos. O primeiro desses motivos é: você está com o teu cadastro na sua fonte pagadora, ele tem alguma informação divergente daquela que você leva para a declaração. O exemplo que eu vou deixar aqui é a questão dos dependentes. Então você tem um cadastro na sua fonte pagadora, onde você cadastrou lá teus filhos, tua esposa, e todos eles como teus dependentes lá nesse cadastro junto à fonte pagadora, certo? Por que você faz isso? Às vezes você quer colocá-los no plano de saúde da empresa. Esse tem sido normalmente o principal motivo, ok? Então eles vão fazer o cálculo do teu imposto de renda lá, considerando essas pessoas como dependentes no imposto de renda. Em função disso, você vai sofrer um desconto menor, né, devido a essa quantidade de dependentes, mas no ato, no momento de você transmitir a declaração, de repente um desses dependentes que você colocou no cadastro junto à empresa, ele tem uma outra fonte de renda, e a declaração dele é feita em separado, ou é um filho que vai ficar na declaração da esposa, no caso sairiam até 2, dependendo da situação. Então, naturalmente, você vai ter uma base de cálculo maior na declaração e, consequentemente, você pode ter imposto a pagar em função disso. Então, esse seria um primeiro dos motivos que eu trouxe. O segundo desses motivos que eu trouxe aqui seria na verdade decorrente do primeiro. Vamos imaginar a questão do plano de saúde. Você tinha um dependente cadastrado lá na sua declaração, lá na sua base junto à fonte pagadora. Essa informação foi utilizada para fazer o cálculo. No momento da declaração, você não coloca o dependente e ainda não coloca a despesa do plano de saúde que estava vinculada a ele, porque se o dependente não está na sua declaração, naturalmente a despesa do plano de saúde, dos gastos médicos dele também não podem vir. Então, consequentemente, sua base de cálculo sobe e você vai ter imposto a pagar, ok? A terceira situação, essa é mais comum, diz respeito à pessoa que tem mais de uma fonte pagadora. Quando você tem mais de uma fonte pagadora, é muito comum que você tenha imposto a pagar. Normalmente, você vai ter imposto a pagar quando esse é o caso. Por que isso ocorre? Porque o imposto de renda, ele é um imposto pessoal e progressivo. Essa é a definição constitucional. Então, definição legal, perdão. A questão do imposto ser progressivo, ele implica dizer o seguinte: nós temos uma tabela que está sendo aplicada na declaração desse ano, referente à renda de 2024, que até R$ 2.259,20 é isento do imposto de renda, certo? A partir desse valor, até 2.826, você começa a pagar 7,5%, depois ela sobe para 15%, depois para 22%, e finalmente, a partir de R$ 4.664,48, ela vai para 27,5%. Ou seja, isso cálculo mensal. Então, à medida que você sobe a sua renda, a sua alíquota do imposto também vai subindo, certo? Então, perceba que se você tem duas fontes de renda, você vai ter mais imposto a pagar, porque a sua alíquota vai subir, certo? Imagine que você tem uma renda aí de R$3.000, você estaria na faixa dos 15%, ok? Porém, digamos que você tenha R$3.000 nessa fonte pagadora, mas você receba mais R$2.000 de aluguel. Então a sua renda
de 3 subiu para 5 para efeito da declaração. Quando a sua fonte pagadora fez o pagamento para você, ela descontou o imposto com base na tabela aplicável a quem ganha R$3.000, que seria de 15%. Quando você traz o aluguel para junto e a sua renda sobe para 5, a tua faixa de faturamento, ela vai ter uma faixa, porque a progressividade, ela implica em que parte seja tributada a 7,5, parte a 15, parte a 22 e parte a 27,5. Então, quando você vem para R$5.000 de renda, parte da sua renda vai ser tributada a 7,5, a 15, a 22 e até 27. Então, vai sobrar imposto a pagar, certo? Em decorrência dessa mudança, desse aumento de alíquota. Então, isso é muito comum. A pessoa às vezes tem um trabalho que seja na condição de empresário, sobre a sua retirada para labore, na condição de empregado, o seu salário, a sua remuneração, porém ele tem outras rendas, ele faz serviços autônomos, às vezes ele tem 2 vínculos empregatícios, outras vezes ele tem uma atividade rural, certo? Ele recebe aluguéis, enfim, a soma dessas rendas tributáveis vai fazer com que a sua base de cálculo aumente, a sua faixa de faturamento suba também e, consequentemente, a sua alíquota vai subir e você vai ter um imposto maior a pagar, vai ter uma diferença de imposto a pagar na sua declaração, certo? Então, nós falamos até aqui 3 situações: o seu cadastro junto a fontes pagadoras, principalmente relacionado a dependentes, despesas muitas vezes vinculadas a esses dependentes quando você sofre retenção e você não traz essas despesas para a sua declaração, em decorrência de não ter trago dependente. A terceira hipótese, quando você tem mais de uma fonte de renda, essa é muito comum e é preciso ficar claro esse ponto. E a terceira hipótese, ela é muito pouco comum, tá? Não acontece muito, mas é uma hipótese que pode sim vir a acontecer, embora cada dia isso se torne mais difícil. Essa terceira hipótese diz respeito a algum tipo de erro de cálculo. A tua fonte pagadora aplicou uma tabela defasada, usou alguma informação incorreta e isso resultou num cálculo, num imposto retido menor do que o que deveria. Isso vai fazer com que você venha a ter diferença de imposto a pagar na sua declaração. Repito, essa não é uma hipótese muito comum, a maioria dos casos não se tem esse tipo de falha, tá? O mais comum realmente são as questões cadastrais ou ao fato de o declarante ter tido mais de uma fonte de renda durante o ano, o que, venhamos e convenhamos, é bastante comum e até desejável que a pessoa tenha mais de uma fonte de renda. Infelizmente, isso faz com que você tenha imposto a pagar na sua declaração. O lado bom é que durante o ano você acabou não efetuando esse pagamento, consequentemente você teve a possibilidade de utilizar esse recurso durante o ano, ok? Lembrando que essa questão das 2 fontes de renda, ela pode acontecer se você tem uma fonte PJ e uma fonte pessoa física, uma fonte PJ, uma atividade rural, uma fonte PJ e outra fonte PJ, também vai acontecer isso, tá? Isso também irá acontecer. Então, se você ficou nesse vídeo até aqui, peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aqui o seu comentário, né? De repente o seu comentário vira tema de um próximo vídeo. Até a próxima.